Então, vamos lá, sétimo ano. Hoje nós vamos fazer uma aula, vou falar um pouquinho de outros dois grupos de plantas, gimnospermas e angiospermas, tá? E vocês vão fazer também uma correção de briófitas e pteridófitas comigo, tá? Então, plantas a gente precisa ter um pouquinho de paciência para trabalhar, tá? Porque é um conteúdo bem legal de se trabalhar, mas se for trabalhado de forma muito rápida, pode ser que haja uma confusão. São vários grupos, né? Vários nomes diferentes, tudo mais. Outra coisa que eu peço a vocês é o seguinte: quando eu colocar os links da aula do positivo, eu preciso que vocês assistam antes da live, tá? Toda a nossa semana está sendo planejada, já contando no dia que vocês vão assistir a aula, os exercícios que vocês vão fazer, para a gente chegar aqui na live e ter esses 50 minutos bem produtivos, tá? Vamos lá, então? Peguem a apostila de vocês e abram na página 39. Antes de corrigir aqueles exercícios que eu pedi vocês para estar fazendo, eu vou falar um pouquinho aqui de gimnosperma e angiospermas para vocês, tá? Vocês já ouviram falar, né, de pteridófitas, de briófitas. Na aula do positivo também, já falamos um pouquinho de gimnosperma e angiospermas, e agora eu vou falar um pouquinho para vocês, para dar uma revisada, tá? Isso. É interessante que vocês respeitem aquele cronograma que eu coloco para vocês, tá? Porque senão pode ser que eu precise que vocês executem uma atividade antes da live e vocês vão fazer só depois da live, tá? O cronograma dessa semana ainda não saiu, porque tá faltando uma aulinha para eu colocar para vocês, tá? Após a live aqui eu coloco para vocês. Vamos lá então. Gimnospermas, tá? É um grupo de plantas que apresentam vasos condutores de seiva, tá? Então são de grande porte. Aqui, por exemplo, eu tenho uma imagem de uma sequoia que chega até 115 metros de comprimento, tá? Então possui vasos condutores de seiva. A característica desse grupo é que eles vão apresentar semente, coisa que nem briófita nem pteridófita tinha até então, tá? Só que eles não apresentam frutos, eles só apresentam semente, tá? A gente diz que as sementes são sementes nuas, ou seja, descobertas do fruto. Porque o que é o fruto? Vocês vão ver lá em angiosperma. É o que protege a semente, envolve a semente, tá? Então, aqui nós temos características das gimnospermas. Plantas, vasos condutores de seiva, que apresentam sementes nuas, sem frutos, ok? Exemplos de gimnospermas são as coníferas. São muito comuns as coníferas no sul do nosso país, tá? Os pinheiros, aqueles pinheirinhos que formam aquelas castanhas de Natal, que a gente chama, aquilo são os estróbilos das gimnospermas, tá? Bem, as gimnospermas, elas possuem a fase reprodutora, tá? Da mesma forma que nas pteridófitas e briófitas, também acontece a alternância de geração. Tem a fase sexuada e a fase assexuada, tá? Os estróbilos são as estruturas reprodutivas das gimnospermas, ok? Então, nós temos os estróbilos femininos, onde estão inseridos a oosfera, que é o gameta feminino, tá? E nós temos os estróbilos masculinos, onde vai estar o tubo polínico, que vai fecundar a oosfera. Nós vamos ver isso mais para frente. Aqui, ó, mostra pra gente a araucária. A araucária eu tenho o estróbilo feminino aqui e aqui o estróbilo masculino. Quando ocorre a fecundação do gameta masculino com gameta feminino, ocorre a formação do embrião, certo? Que é a semente. A semente nada mais é do que a junção do gameta masculino com o gameta feminino, certo? Tanto é que é ela que germina e dá origem a uma nova espécie. Ok até aí? A parte sexuada é quando ocorre o envolvimento dos gametas, certo? A assexuada é quando várias sementes vão se dividindo e formando novas sementes. Por isso, a alternância de geração igual a embriófitas e pteridófitas. Ok? Nas angiospermas, aqui, ó,
nós vamos ter algumas estruturas a mais do que as gimnospermas. As anjo, elas apresentam sementes cobertas por frutos, ok? São muito mais atrativas, por exemplo, para os animais, porque os animais eles vão em busca de se alimentar do fruto, tá? Então, isso favorece a sua reprodução. Tanto é que nós temos muito mais angiospermas do que gimnospermas. São as plantas frutíferas, tá? Além dos frutos, elas vão apresentar flores. Sempre antes do fruto vem a flor, não é isso? Pé de manga, por exemplo. Antes do pé de manga, antes da manga, eu venho a árvore cheia de flores, certo? Essas flores, depois, quando ocorrer a polinização, ela vai dar origem aos frutos. Então, característica das angiospermas, além de apresentar semente, vai apresentar também flores e frutos, certo? Só mesmo para dar uma relembrada do que nós já falamos, tá? E as angiospermas, por apresentarem flores, elas são extremamente atrativas aos insetos para ocorrer a polinização, tá? Então, a polinização lá nas gimnospermas é feita pelo ar. Os grãos de pólen vão voar, certo? Porque não tem fruto, não tem flor, não é atrativo, ok? Então, os esporos, né, os gametas masculinos, os grãos de pólen são bem levinhos e são encaminhados pelo ar. A gente chama de anemofilia. O que significa isso? É polinização feita pelo ar. Já a angiosperma, por ela apresentar flores, que geralmente são atrativas, cheirosas, coloridas, elas atraem os insetos polinizadores. Então, isso aí também é um caráter muito importante para a proliferação das angiospermas. Deixa eu só desbloquear a sala aqui. Tranquilo até aí, turma? Alguma dúvida? Tranquilinho? Show de bola, então. Então, vamos lá. Vamos para a página 41, não é isso? Desliguem os microfones aí. Acho que é a Maria Heloísa. Maria, que seu microfone está ligado. Página 41. Ele dá um quadro em que pede para estarmos preenchendo, né, as características que as briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiospermas possuem. Vamos comigo, hein? Vamos juntos, tá? Briófitas possui alguma dessas características que está descrita aí? Briófitas. Isso, Yarley. Questão 7. Fala para mim. Briófitas. Tem raízes, caules e folha? Briófita? Coloca aí no bate-papo para eu ver. Tem raiz, caule e folha, hein? Verdadeiros? Sim ou não, turma? Cadê vocês hoje? Vão participar? As briófitas apresentam vasos condutores de seiva? Sim ou não? Não, né? Apresentam sementes e frutos? Também não. Agora, a primeira vocês não responderam. Briófita apresenta raiz, caule e folha? Não. Lembra que eu falei com vocês que elas apresentam filóides, cauloides e rizóides? Que não são folhas propriamente dito, porque não tem vasos condutores de seiva, não formam tecido, tá? Então, a gente diz que não são folhas, raízes e caules verdadeiros. Agora, pteridófita agora, hein? Possui raiz, caule e folha? Pteridófita? As samambaias?
Sim ou não? Vasos condutores de seiva? Também. Tem semente? Pteridófita? Semente? Não. E frutos? Também não. Excelente. Gimnosperma tem... Aliás, vamos fazer de uma outra forma. A única coisa que gimnosperma não tem aí é o quê? Acabei de falar agora. Frutos. Muito bem, Paula. E as angiospermas? Fala para mim, as angiospermas. Tem alguma coisa aí que as angiospermas não têm? Tem todos, isso aí, Ana. Arrasaram. Eu prefiro que vocês usem o microfone, tá? Porque senão fica uma aula que só eu tô falando. Acho que daqui para frente, como a gente vai ter mais videoaula, seria muito importante que vocês providenciassem o microfonezinho para vocês. Agora, hein? Quem faz essa para mim? A número 2. Quem me responde essa? Ninguém vai me responder essa? Aí, Professora? Oi. Professora? Fala. Elas são... Os condutores de seiva são responsáveis pelo transporte dos líquidos que circulam pelas plantas. Exatamente. Isso permite o que a planta, Letícia? Quando as plantas têm vasos condutores de seiva, o que é permitido à planta? Fala para mim. Pode responder também. Fala de novo. Fala de novo. O que é permitido à planta quando elas possuem vasos condutores de seiva? Pera, que eu não sei, eu não coloquei isso. Não, mas eu estou perguntando agora, assim, lembra, briófita não tem, pteridófita tem. Qual é a diferença? Não lembro, professora. Não lembra, Esther? Lembra, Esther? Professora, Oi. os vasos condutores de seiva, eles possibilitam a água e os sais minerais absorvidos pelas raízes e a glicose. Mas e aí, fala para mim, qual é a diferença, por exemplo, de briófita para pteridófita? A Ana já colocou ali, ó, e permite ter um tamanho maior, não é verdade? Ana Vitória. Ou seja, quando as plantas apresentam vasos condutores de seiva, elas conseguem ser maior, porque os sais minerais, a água, consegue ser distribuído com mais facilidade. Show de bola? Dúvidas? Então, vou colocar aqui para quem não fez, hein? Deixa eu aumentar aqui. Ó, por muitas vezes, vocês sabem, vocês já me conhecem. Eu não vou fazer a pergunta da apostila igualzinho. Sempre vou perguntar uma coisinha a mais para vocês pensarem, tá? Igual a gente trabalha na sala de aula mesmo. Então, ó, os vasos condutores de seiva possibilitam que a água e os sais minerais absorvidos pelas raízes e a glicose produzida na fotossíntese possam circular pela planta. Isso, tá vendo? Não tá nem na apostila. Isso permite que elas adquiram um grande porte, tá? Show de bola. Agora, a briófita do gênero Sphagnum pode formar enormes tapetes verdes, recobrindo superfícies em locais úmidos. Se ela não apresenta sementes, como pode se espalhar por áreas tão grandes? Por que as briófitas conseguem se espalhar por áreas tão grandes se elas não têm semente? Pela água, mas o que, Ana, que a água carrega da briófita? Fala para mim. Pode ir falando aí no bate-papo, estou ouvindo vocês. Os esporos. Excelente. Os esporos, eles são bem levinhos, não é isso? Eles são dispersados tanto pela água quanto pelo ar. Muito mais pela água, tá? Por isso que as briófitas também precisam estar em ambientes úmidos. Então, ó, essa briófita se propaga por meio dos esporos, que são dispersados pela água e posteriormente germinam formando novas plantas.
Show de bola? Agora, fala para mim aí qual vocês marcaram na questão 4. Para eu vendo aqui as respostas. Muito bem. Gente, mas ó, sempre os mesmos participando. Eu quero ver mais gente participando. Eu tô com 55 alunos online. Isso. Vamos mostrar aí que vocês estão participando. Esse momento é tão importante para vocês. Letra B. Corretíssimo. Ela fala assim: ao observar a parte inferior das folhas de uma samambaia ornamental, uma pessoa constatou que elas apresentavam pontos alaranjados em toda a sua superfície. Achando que a planta estava doente, isolou-a das outras que tinha em seu jardim. Sobre essa atitude, é correto afirmar que foi uma atitude incorreta, pois esses pontos alaranjados estão relacionados com os esporos da samambaia, né? A pessoa não teve aula de ciência, não aprendeu sobre pteridófita, achou que a samambaia estava cheia de insetos, né? A gente que acha que é bolor, mofo. Então, falta de informação, né, Arlen? Muito bem. Vocês jamais cometeriam esse erro. Show de bola. Agora, hein? Quem quer responder as 5 para mim? Vai lá. Eu quero ouvir mais de um a um. Lê o enunciado para mim, Esther, fazendo favor, pode responder, eu vou ouvir o Yarley também. Vai lá. Em uma área pantanosa, foram encontradas muitas espécies de briófitas, musgos, e de pteridófitas, samambaias. Todos os musgos eram pequenos, com poucos centímetros de altura. Já algumas das samambaias alcançavam até 2 metros de altura. Como você explicaria essa diferença tão grande de tamanho em espécies que vivem no mesmo ambiente? Vai lá, Eu Esther, lê coloquei a sua. que as pteridófitas, elas apresentam vasos condutores de seiva e esses vasos elas permitem que o transporte dos nutrientes de forma mais eficiente. Já as briófitas, não, elas não têm vasos condutores de seiva. Ó, Esther, você tá arrasando. Esther tá respondendo melhor aqui no online do que dentro da sala de aula, tá, senhorita? Tá prestando mais atenção na hora de responder as perguntas. Estou gostando de ver, tá? Como que você evoluiu em relação às suas respostas? Tá prestando atenção, provavelmente está lendo mais, né? Não tá dispersando, não tá com pressa para acabar. Estou gostando de ver, tá? E eu sempre vou preferir as respostas que vocês mesmos elaborem com as palavrinhas de vocês, do que pegar aquela respostinha formada da apostila, tá? Exatamente, isso aí. Fazer resumo é muito bom, muito importante, tá? Fala para mim, Arley, a sua, com as suas palavras. E Arley? Ô, Dani, não é na diferença da quantidade de vasos condutores de seiva, não, tá? É que as briófitas não possuem vasos condutores de seiva e as pteridófitas possuem, tá? Então, não é em relação à quantidade, não. É porque uma possui e a outra não possui, tá? Tá conectando, não, Yarley? Outra pessoa gostaria de falar? Aqui, lê a sua resposta. Deixa eu ver uma pessoa aqui para eu chamar que não participa, hein? Ver se as pessoas estão aí me ouvindo. Bernardo, tá aí? De Letícia tá travada? Eu tô travada para você, Letícia? Tá travado, turma, ou não? Show. Bernardo, tá aí? Dani, quer ler a sua, Dani?
Isso, né? Deixa eu ver aqui. Poxa vida. Diogo Ferrari, tá aí, Diogo? Quer responder? Gabriel Silva, Gabriel Rocha. Responde então, Diogo. Pode responder para a tia Vivian. Poxa, vi todo mundo sem microfone, hein? Vai, tenta ligar aí. Vamos fazer o seguinte, quinta-feira vamos tentar mais alunos estar com microfone. Um fonezinho de celular, se vocês colocarem ali, o microfone liga, tá? Eu também sinto falta de ouvir vocês, participar da aula. E a Arne, eu acho que está tentando conectar, né, Arne? Não estou ouvindo, Diogo. Tá, então, ó, vamos fazer o seguinte, vamos tentar providenciar para quinta-feira mais alunos estar com o microfone, tá? Show. Então, é isso mesmo, né, turma? A diferença de tamanho se dá exatamente por conta que pteridófitas apresentam vasos condutores de seiva, tá? E as briófitas, não. É só a gente pensar, né? Se eu tivesse que levar, por exemplo, o meu sangue, pensa, de célula a célula, se não tivesse as veias e as artérias. Demoraria demais, né? Pois é, Davi, tem que ver o que é isso que está acontecendo, né? Que esses microfones estão funcionando. Vocês são demais. Vamos lá. Podemos ir para 6? Vamos então. Essas aqui vocês participam pelo bate-papo, hein? Eu tô querendo ver quem está pelo menos participando pelo bate-papo. Isso aí. Bora lá. As duas plantas citadas são classificadas como pteridófitas. Letra A. Isso, vai colocando aí que eu quero ver quem está participando. Show! Isso aí. Assim que eu gosto. Letra B. As duas plantas citadas são classificadas como briófitas? Óbvio que não, né? Se já foi classificado como pteridófita. Show! O bioma floresta atlântica é ideal para o desenvolvimento de briófitas e pteridófitas por ser úmido devido à quantidade de chuvas. Agora eu vou fazer uma pergunta em cima dessa. Por que esse bioma é interessante? Porque acontece muita chuva. Por que as briófitas e pteridófitas dependem de quê? E para quê? Dependem de quê e para quê? Quem me responderia essa? Solo úmido? Só o solo estar úmido é suficiente? Ar úmido? De água, mas para quê? Para se reproduzir. Falaram aqui, ó. Ana Vitória, porque se eu colocar assim, vamos supor que eu coloco uma pergunta dessa, uma questão, e vocês colocam assim, porque elas dependem de água. Eu também dependo de água, certo? Mas eu não preciso viver dentro da Amazônia. Então, a gente tem que colocar a resposta completa. Briófitas e pteridófitas dependem da água para se reproduzir. É diferente do que só falar que depende de água. Depende de água, todo ser vivo depende, né? Então, vamos colocar a resposta correta. Isso aqui parece que eu estou falando assim, uma bobeirinha, mas não, tá? Isso é muito importante colocar. Show de bola. Agora,
Questão, letra D. O bioma floresta atlântica, que se estende pela faixa litorânea do Brasil, é ideal para o desenvolvimento de plantas que armazenam água e apresentam folhas pequenas, por ser um bioma árido, com poucas chuvas. Falso, né? A Mata Atlântica não é um bioma árido, não. Tranquilinho? Então, para quem não fez, tá aqui a resposta. Show! Agora, hein? As briófitas são consideradas espécies pioneiras. Esse termo é muito importante, tá? Ou seja, geralmente são as que primeiro se desenvolvem no ambiente. Qual é a relação dessa característica com a importância ecológica das briófitas? O Dani colocou, professor, elas preparam o solo para a chegada de novas plantas. Correto? Corretíssimo. Mas o que vocês podem estar colocando aí para mim? E aí? Pois são elas que produzem substâncias que auxiliam na fragmentação das rochas, iniciando a formação do solo. Isso aí. Tanto é que briófitas, elas conseguem sobreviver sobre rochas, tá? E além disso, né, turma, elas vão servir também de alimento para outros. Isso aí. Mantém o solo, a umidade do solo, servem de alimento para outros seres vivos, iniciando as cadeias alimentares. Quando elas morrem, a decomposição delas vai fornecendo também nutrientes ao solo. Excelente. Isso é muito importante colocar, tá? Ó, essas plantas mantêm a umidade do solo. Isso é importantíssimo, né? Para as outras espécies de plantas. Podem servir de alimento, iniciando as cadeias alimentares. Serve também de abrigo para pequenos animais, como insetos, que também são de extrema importância para outros grupos de plantas. Por exemplo, as angiospermas necessitam dos insetos para fazer a polinização, tá? Podem iniciar a constituição de um novo ambiente como espécies pioneiras, degradando as rochas, foi o que Arley colocou, e preparando o solo para as espécies maiores de vegetais e também de animais. Pode sim. Quero vocês participando. Professor, eu tentei. Lê para mim essa questão 8. Professor, você pediu até a 7. Ah, foi só até 7, né? É mesmo. Não tem problema. Não, é que eu não estava conseguindo conectar meu microfone, porque agora eu mudei pro computador. Aí eu peguei o meu iPad para falar por ele. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar fazer essa 8 e essa 9 agora? Que eu já falei de gimnosperma e angiospermas. Deixa eu ver que horas são aqui. Eu vou esperar 5 minutinhos para vocês responderem essa. Tá? Que eu falei um pouquinho de gimnosperma e angiosperma. Responde ela para mim aí. Daqui a pouco, Esté, espera um pouquinho os colegas responderem. Clara já fez. Vamos esperar só mais um pouquinho, tá?
Vai me dando ok, tá? Quando vocês forem terminando aqui, pra gente seguir. Heitor tá aí, Heitor? Tá fazendo os exercícios, Heitor? Tá acompanhando? Show? Vamos lá, então? Lê para mim, Arley, fazendo favor, a questão 8. Professora, Oi. então, eu coloquei que o nome da Não, lê primeiro polinização é o textinho, fazendo favor. e é para maior chance de alguns chegarem ao estrobilo, né, que eu estava escrevendo ainda, mas estrobilo feminino. Tá, você já respondeu, né? Lê primeiro o texto, fazendo favor. Ah, tá. As cicárdias são Não, gimnospermas. As cicardáceas Isso. são gimnospermas que lembram o poste das palmeiras. São reconhecidas como um dos grupos mais antigos de plantas. O estrobilo masculino dessas plantas é grande e produz muito pólen, que na maior parte das vezes é carregado pelo vento até outras cicardáceas. Show de bola. Como é chamada a polinização realizada pelo vento e qual é a importância de serem produzidos muitos gramas de pólen? Aí eu coloquei que é a anemafilia e é para maior chance de alguns chegarem ao estrobilo feminino. Estróbilo auxílio. Exatamente, isso aí. Apareceu mais uns aqui, ó. Caian, Rian, tô gostando de ver. Rian fez o dever com o Arthur. Show de bola, tô gostando de ver, hein? Exatamente isso. Repara aqui, turma, que esse estróbilo aqui, tá vendo essa parte amarelinha aqui? Isso aqui é cheio de grão de pólen. Por que as gimnospermas, elas precisam produzir tanto grão de pólen assim, que eu falei no início dessa aula? E aí? Por quê? Quem saberia me responder? E aí? Ana? Foca na minha pergunta, o que eu perguntei? Por que as gimnospermas precisam produzir tanto grão de pólen assim? Professora, Oi. para garantir que cheguem até as outras plantas? Isso aí. Porque como a polinização delas é feita pelo vento, é o vento que tem que carregar o grão de pólen. Elas não são atrativas igual as angiospermas. As angiospermas têm aquelas flores bonitas, com néctar, que as abelhas, por exemplo, vão buscar para produzir seu mel. Então, como elas não têm essa adaptação, elas precisam produzir muito grão de pólen para serem carregados pelo vento, num processo chamado anemofilia, igual o Yarlen colocou, tá? Depois, olha só, essa questão 9 que interessante. A Titã arum ou flor cadáver exala um odor semelhante à de carne em decomposição. Esse cheiro é repugnante e até mesmo insuportável para muitos seres humanos, mas bastante atrativos para uma série de insetos como moscas, besouros e abelhas. A planta vive até 40 anos, florescendo somente cerca de 2 ou 3 vezes nesse período. Pensa, ela vive 40 anos e floresce de 2 a 3 vezes somente.
Aí a letra A fala assim: plantas que apresentam flores grandes e vistosas pertencem a qual grupo de plantas? Coloca para mim no bate-papo, para eu ver se vocês lembram. Angiospermas, excelente, né? Possui flor, possui fruto, angiosperma. Aí, depois, qual a importância ecológica desempenham os seres vivos que são atraídos pelo colorido e o odor exalado pelas flores? Eles agem como o quê? Pode colocar no bate-papo aí, que eu tô lendo. Exatamente, são agentes polinizadores, certo? Exatamente isso. Arrasaram. Aumentam a chance de sobreviver. O Caian, se eu não me engano, ele colocou ali, professora, aumenta também a diversidade genética, porque aumenta a reprodução. Vocês estão demais. Aumenta a chance de sobrevivência da espécie, para a reprodução da espécie por meio de polinização, por isso. Não, é uma angiosperma, tá, Yarley? Ela possui um fruto seco, depois nós vamos ver isso. Se tem flor, é a angiosperma. Lembra disso. Alguma dúvida, turma? Fiquem atentos que eu vou estar liberando o cronograma de vocês e vai ter uma videoaula minha falando de uma atividade que vocês vão estar fazendo de briófitas e pteridófitas. Vocês vão estar tirando foto dessa imagem que vocês vão produzir para mim e anexando lá nas atividades, tá? Isso, vocês vão fazer um desenho. Um desenho sobre briófita, um desenho sobre pteridófita, uma folha grande, tá? Uma folha para cada um, tá? Apontando todas as estruturas. Nessa videoaula minha eu explico direitinho como que é para ser feito. Vocês vão tirar foto e me enviar lá pelo canal de atividades. Até o dia 13 de julho. Então, estou dando uma semana para vocês estarem fazendo, porque eu quero desenhos caprichados e estará valendo nota. Tá bom? Então, fiquem atentos ao nosso cronograma, que vai estar tudo explicadinho. Beleza? Então, vou encerrar aqui, tá? Por hoje. Ficou alguma dúvida? Não? Então, tudo bem. Fiquem com Deus e até quinta-feira, tá?